Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria ter você aqui comigo, porque neste vídeo eu queria que você refletisse comigo. Eu quero partilhar um pouco com vocês as aparições de Nossa Senhora nos tempos de hoje, na nossa geração. Nossa Senhora, ela continua aparecendo, não só em Fátima, não só em Lourdes, mas hoje Nossa Senhora, Jesus envia sua mãe, Deus envia Nossa Senhora para nos trazer mensagem de amor, de misericórdia e conversão, principalmente. É uma das palavras que mais Nossa Senhora está nos pedindo. E as aparições que eu quero conversar com vocês são as aparições de Medjugorje. Refletir um pouco, contar um pouco da história, de como tudo aconteceu, para quantos videntes Nossa Senhora apareceu e se ela ainda, para que ela continua aparecendo diariamente, a idade dos videntes, quem são eles, a mensagem que Nossa Senhora nos traz e contar um pouco com os fatos, como tudo aconteceu em Medjugorje. Nossa Senhora, ela quer que as suas mensagens sejam transmitidas para todos os seus filhos, que ela nos ama bastante. E com uma mãe que cuida dos seus filhos, ela vem nos alertar para que a gente mude de vida, se converta, né? E muita gente já conhece a história das aparições de Medjugorje. Outros já ouviram falar, mas não se aprofundaram, não conhecem bem. E outros, infelizmente, ainda não conhecem. Então, esse vídeo aqui é para todos nós, para quem já conhece, pode refletir mais uma vez, conhecer mais ainda, que a gente aos poucos a gente vai aumentando a nossa fé com essas aparições de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela começou agora em 2021, está completando 40 anos de aparição de Nossa Senhora em Medjugorje. Medjugorje é uma pequena aldeia que fica na antiga Iugoslávia, atual Bósnia, e é um local de muita paz, de muita conversão, de muitos milagres. Muitas pessoas já narraram milagres, curas que aconteceram lá, mudanças de vida principalmente. Então, vamos ver um pouco da história de como começou as aparições e como está hoje atualmente, né? Nossa Senhora, ela apareceu para 6 jovens na época, em 1981. 4 deles tinham 16 anos, o mais novo tinha 10 anos e a mais nova 14 anos das mulheres. Vamos ver quem são. Miriana, 16 anos, é a vidente principal. Nossa Senhora nos revelou 10 segredos que vão acontecer na humanidade. E a Miriana, ela contém os 10 segredos, é a vidente principal assim, por quê? Porque ela é que vai revelar ao mundo 3 dias antes de acontecer cada evento dos 10 segredos que Deus enviou à sua mãe, a Maria Santíssima, mãe de Jesus. Sua mãe, dada por Jesus aos pés da cruz, que ela olhou para João e disse: filho, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. Vamos receber Nossa Senhora como nossa mãe, que está preocupada com a humanidade, com cada um de nós, e ela quer a tua conversão, a tua salvação. Miriana, ela tinha 16 anos, Ivanka, 14, Maria, 16, Jacob, 10 anos, a Vixka, 16 e Ivan, 16 anos. Então, 4 deles tinham 16 anos, o mais novo 10 e Ivanka 14. Eu vou narrar aqui para vocês a aparição, como tudo começou, contada por Miriana. Ela conta aqui que na manhã do dia 24 de junho de 1981, levantei-me com um sorriso nos lábios.
Era o dia da festa de João Batista, o profeta descrito na Bíblia como a voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor. A minha alegria tinha mais a ver com o fato de, nesse dia, não irmos colher tabaco do que pela festa, porque lá em Medjugorje, muitos deles, Miriam, ela não morava em Medjugorje, ela morava em Sarajevo, mas ela ia passar as férias em Medjugorje, na casa da avó, dos primos, dos tios. E ela ia com a família de manhã cedo colher tabaco, e naquele dia, na festa de São João Batista, eles não trabalhavam. Então aqui ela conta, em Medjugorje os dias santos eram dias em que não se trabalhava, o que significava que eu tinha muito tempo livre ao meu dispor. Era a oportunidade para pôr em dia com Ivanka, a sua amiga. A casa da sua família estava ao lado da casa do meu tio, e quando nos vimos, decidimos dar um passeio pelos arredores de Bijakovic. Seguimos com uma estradinha estreita e parávamos numa casa vizinha para perguntar a uma menina do lugar, chamada Vitska, se queria vir conosco. Estava dando um cochilo após o almoço, mas a mãe prometeu-nos que lhe diria que tínhamos ido lá procurá-la. Naquela época, ninguém em Medjugorje fechava a porta de casa e era normal entrar sem ter sido convidado. O passatempo mais comum na aldeia era conversar, e à medida que seguíamos o nosso caminho, iam nos perguntando de cada casa, onde vão, onde irão, né? Então naquela época lá em Medjugorje, as pessoas não fechavam as portas, conversavam na frente de casa, e as meninas iam passando, caminhando, e as pessoas acenando, dando tchau, e perguntavam onde vão, né? Então elas iam caminhando. Porém, depois de passarmos pela última casa, tudo ficou em silêncio. Passeamos por um caminho sem asfalto à sombra da colina do Podrobo e falamos sobre a terrível tempestade que recentemente tinha atingido aquela zona. As linhas telefônicas tinham deixado de funcionar, quando uns relâmpagos arrebentou a central telefônica principal. Conversávamos também sobre coisas cotidianas que fizemos na escola, quem eram os nossos amigos, a última moda, sobre outras coisas normais que as adolescentes falavam. Por trás da nossa alegre conversa, havia latente um assunto sério que nenhum de nós duas queria enfrentar, que era a morte da mãe da Ivanka, Jacoda, que havia morrido 2 meses antes de uma doença prolongada. Uma santa mulher que abraçou o seu sofrimento sem queixar-se, até os últimos momentos da sua vida. Como era habitual em Herzegovina, Ivanka andava vestida de luto desde o dia do funeral de sua mãe e continuaria a usar preto durante um ano inteiro. Podia sentir a tristeza na voz de Ivanka. Enquanto passeávamos, a dor ainda estava viva nos seus olhos. Eu desejava que o ar fresco lhe trouxesse um pouco de alegria. À medida que íamos caminhando e conversando, Ivanka começou a sorrir. O que aconteceu? Vamos prestar atenção agora. Cansadas de caminhar, sentamo-nos numa sombra, no sopé da colina. Era 5 ou 6 da tarde. No meio da nossa conversa, Ivanka de repente gritou: "Creio que vejo Nossa Senhora na colina." Ela olhava para o
hipódromo, mas pensei que estivesse brincando e por isso não olhei. Sim, tenho certeza que é Nossa Senhora, disse eu. Veio ver o que fazemos, que estamos fazendo, porque não temos mais nada a fazer. Crescia, porém, a minha irritação, à medida que Ivanka continuava a me dizer que havia. Os nossos pais tinham nos ensinado a respeitar a fé e não invocar o nome de Deus em vão. Pensar que a Ivanka estivesse falando por brincadeira com a Santíssima Virgem Maria fazia-me sentir incomodada e atemorizada. Eu disse-lhe: vou-me embora, e tomei o caminho de regresso para casa. Quando cheguei no povoado, um fortíssimo sentimento apoderou-se do meu coração. Algo me dizia para voltar. Um sentimento tão poderoso que me fez parar e dar meia volta. Encontrei Ivanka no mesmo lugar, olhando para a colina e movendo-se de um lado para o outro. Nunca a tinha visto tão nervosa e quando se virou para olhar-me, uns calafrios percorreram o meu corpo. A sua pele, normalmente morena, estava pálida como a neve e os seus olhos brilhavam radiantes. Olha, por favor, implorou-me ela. Virei-me lentamente e olhei para a colina. Quando vi a imagem, o meu coração sobressaltou-se, receoso e maravilhado ao mesmo tempo, enquanto o meu cérebro lutava para entender o que estava vendo. Nunca ninguém tinha subido aquela colina mas o que vi era inconfundível. Entre as rochas e sarças estava ali uma jovem mulher. Então aqui foi a primeira narração de Miriana contando a sua primeira visão, sua primeira vez que ela viu a Virgem Maria. Nós vamos ver aqui, passando aqui as páginas para adiantar, vamos ver aqui o dia seguinte, né? Aqui foi no dia 24 de junho. Vamos ver aqui, antes do dia seguinte, a continuação. Não posso dizer que acordei na manhã do dia 25. Quer dizer, aqui eu falei de duas videntes, né? Duas videntes que viram a Mariana e a Ivanka. Mas você pode estar perguntando, Monteiro, você não falou que são 6 videntes? Sim, são 6. Então vamos ver aqui. Antes de chegar no dia 25, dia seguinte, vamos ver aqui os próximos que viram ainda no dia 24. Ela viu e ficou lutando com o seu cérebro para entender o que estava vendo, mas era inconfundível o que ela estava vendo. Realmente estava vendo. E ela perguntou: estou morta ou viva? Foi o que perguntei a mim mesma quando vi pela primeira vez a formosa mulher no topo da colina. O meu coração estava tão agitado que mal conseguia identificar o que sentia. Belisquei-me, dizia a mim mesmo. Belisque-se, dizia a mim mesmo. Deve estar sonhando. E naqueles primeiros momentos frenéticos, não me atrevi a aproximar-me da mulher. A uma distância de 100 metros ou mais, era difícil de distinguir o seu rosto, mas podia-se ver que tinha um vestido azul cinza e segurava algo em seus braços. Percebi que esse algo em seus braços era uma criança. Uma mãe nunca teria subido por aquela colina com uma criança em seus braços, pensei.
Olhava fixamente a mulher, a fim de poder compreender o que acontecia à minha volta. Embora recorde vagamente de outras crianças ao nosso lado. Um menino chamado Ivan levava algumas maçãs e, quando viu o que estava acontecendo, deixou-as cair e fugiu. Então esse aqui foi o terceiro vidente, né? Além de Miriana e Ivanka, o Ivan, que ia passando no momento levando algumas maçãs, também viu. Se assustou, deixou cair algumas maçãs e correu. A Vixka, aquela que lá pelo caminho que elas pararam para chamar, e a mãe falou que ela estava dormindo depois do almoço, mas quando ela acordasse ia avisar. A Ivanka, quando se chegou lá também no momento. Quando se juntou a nós, sentiu um medo tão grande que tirou as sandálias e correu. Então a Ivanka e eu nos olhamos quando a Vixka foi que eu falei aqui, a Vixka, quando se juntou a nós, sentiu um medo tão grande que tirou as sandálias e correu. E a Ivanka e eu nos olhamos quando a Vixka fugiu. Sem dizer uma palavra, descemos pelo caminho. Entrei de repente na casa de meu tio, gritando: creio que vi Nossa Senhora. Então, resumindo, passando aqui para o próximo dia, que foi quando elas tiveram contato com Nossa Senhora e houve o diálogo. Nós podemos ver aqui que ela narra a Miriana dizendo o seguinte: não posso dizer que acordei na manhã do dia 25 de junho de 1981, porque, dado o meu estado de espírito, creio que não ter dormido nada na noite anterior. Apesar de tudo, saía de manhã cedo para colher tabaco com os meus primos, como se fosse um dia normal em Medjugorje. Vesna e Milena recordaram-me os planos que tínhamos para visitar nossa tia naquela tarde, ainda mais pelo fato de que Marco também estaria lá. Aqui são os primos e os amigos dela, né? Eu aceitei, mas só pensava na mulher da colina. Enquanto trabalhávamos no campo, não vi nenhuma das outras que mais tarde seriam conhecidas como eu, como videntes. Imersa na monotonia de colher e amarrar o tabaco, passava na minha mente os acontecimentos da tarde anterior. Tinha realmente visto o que pensava ter visto? Ficava se perguntando. À medida que se aproximava a hora da visão do dia anterior, um sentimento estranho começou a se apoderar de mim. Algo me chamava a voltar à colina. Pouco depois, foi tão forte que não pude ignorá-lo. Tio Simon, disse eu. Sinto que tenho que voltar à colina. Posso? Ela perguntou ao seu tio. Ele me olhou por um instante e me disse: tudo bem, disse ele finalmente, mas a sua tia e eu iremos com você. Queremos ver o que vai acontecer. Saímos imediatamente. Quando chegamos à base do pódromo, eu não sei pronunciar bem essa palavra porque é em croata, se eu não me engano. Era o nome do monte onde Nossa Senhora apareceu. Parecia que metade da aldeia estava lá, porque a notícia foi se espalhando, né? As notícias espalhavam-se rapidamente em Bijakov. Quando vi Ivanka, Vixka e Ivan na multidão, 3 feixes de luz atraíram o nosso olhar para a colina. Todos vimos, surpreendidos, a mesma figura do dia anterior. Desta vez estava um pouco mais acima na colina.
duas outras crianças que não tinham estado no dia anterior, Miriana, que é a Maria, de 10 anos, Miriana, de 16 anos, e Jacove, de 10 anos, que é um dos meus primos, juntaram-se a nós, e juntos subimos correndo em direção à Senhora. Observe aqui que aconteceu algo sobrenatural, porque as 4 crianças que tinham visto no dia 24, e se juntou a eles a Maria e o Jacove, de 10 anos. Aí completou os 6 videntes. O sobrenatural que eu quero dizer aqui, que eles subiram a colina numa velocidade muito grande. Os curiosos que estavam mais abaixo ficaram desconcentrados ao ver-nos subir a encosta íngreme numa velocidade impressionante, avançando sem dificuldades por entre pedras e espinhos. Algumas pessoas tentaram nos seguir, mas não conseguiram acompanhar o nosso ritmo. Eu era uma moça da cidade e não uma atleta, mas me sentia leve. Era como se eu simplesmente deslizasse, ou como se algo me transportasse para o lugar onde estava a mulher. Demorava-se pelo menos 12 minutos para chegar até lá, disse o meu tio mais tarde. E, no entanto, as crianças subiram em 2 minutos. Ver isso me assustou. Então, acontecesse algo sobrenatural. As 6 crianças subiram numa velocidade incrível a montanha, o monte, cheio de pedras, sarças e espinhos, para chegar lá no local onde estava Nossa Senhora. Se levava uns 12 minutos e eles levaram 2 minutos para chegar lá. Os que tentaram acompanhar não conseguiram. A primeira vez que pude ver a mulher de perto, percebi que não era deste mundo. Imediatamente e sem pensar, caímos de joelhos. Não tínhamos a certeza do que dizer ou fazer, e então começamos a rezar o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória ao Pai. Para o nosso espanto, a mulher rezou conosco, mas ficou em silêncio durante a Ave Maria. Uma formosa luz azul a envolvia. A sua pele tinha um brilho resplandecente, cor de azeitona, e os seus olhos lembravam o azul claro do mar Adriático. Um véu branco cobria a maior parte dos seus longos cabelos pretos, exceto por um véu visível na sua testa e algumas mechas que lhe saíam. Tudo o que via me parecia sobrenatural, desde a luz celeste azul cinza do seu longo vestido até a maravilhosa intensidade do seu olhar. A sua própria presença transmitia um sentimento de paz e amor maternal, mas também sentia um grande medo, porque não entendia o que estava se passando. Então Nossa Senhora falou em croata com eles, dizendo: meus filhos, não tenhais medo, como um tom que nenhum humano podia repetir. A sua voz soava como uma música. Ivanka encontrou forças para fazer uma pergunta que obviamente ardia dentro dela. Como está minha mãe? Ela tinha 2 meses perdido a mãe. Perguntou. E Nossa Senhora olhou para Ivanka com ternura e disse: ela está comigo. Um dos outros perguntou a Nossa Senhora se voltaria no dia seguinte, e ela acenou gentilmente. Neste primeiro encontro, pouco se falou.
Parecia que o propósito era de que todos se sentissem confortáveis, pois se converteria em algo constante. Eu sempre fui muito tímida. Quando eu era criança, havia visitas em nossa casa, costumava me esconder no quarto e fechar a porta. Se a minha mãe me pedisse para sair, ficava ainda mais escondida possível e em silêncio, até que os convidados saíssem. Foi o que me aconteceu na primeira aparição. Eu estava simplesmente envergonhado. O meu único desejo era contemplar sua beleza e apreciar o enorme amor que sentia ao olhá-la. Quando o resto dos aldeões chegou onde estávamos, ninguém podia ver o que víamos. Mais tarde disseram-nos que a expressão dos nossos rostos impressionou. E embora pudéssemos ouvir as nossas próprias vozes durante a aparição, eles disseram que os nossos lábios se movia, mas não emitia qualquer som. Podia só nos ouvir quando rezávamos ou, às vezes, ao responder às perguntas. Posteriormente, quando ouvia as pessoas descreverem a aparição, incomodava-me, como se estranhos estivessem me observando enquanto dormia. O que as pessoas viram convenceu-as de que estavam testemunhando algo incrível. Ali estavam 6 crianças, onde apenas alguns eram amigos antes desse dia, ajoelhados em pedras pontudas e espinhos, com os rostos iluminados e os olhos transpassados por algo que não podia ver. Soubemos mais tarde que os cientistas denominaram a nossa experiência como um estado de êxtase. Eu o chamo de estar no céu. Então esse foi o testemunho de Miriana, descrevendo o primeiro contato, a primeira aparição, o primeiro diálogo com Nossa Senhora. Foi muito lindo aqui, tem muita coisa, o tempo está passando, então eu vou resumir aqui para vocês. Hoje, isso aqui foi em 1981, e você está se perguntando, e hoje, Monteiro, como é que está? Como é que está é o seguinte: Ivanka, de 14 anos, eles passaram, a partir daquele dia, terem aparições diárias, todos os dias. E não precisava eles estarem juntos para que Nossa Senhora aparecesse. Podia cada um estar num local diferente, Nossa Senhora aparecia para cada um. Desde aquele dia começou diariamente as aparições. O que aconteceu? Nossa Senhora revelou 10 segredos, 10 eventos que vai acontecer na humanidade. Muito foi a perseguição naquela época do governo atual, aquele governo que nós conhecemos, né? Um governo vermelho, que eu não posso falar o nome. Na época lá, era ele que governava. A perseguição foi muito dura, foi uma perseguição muito cruel para os 6 videntes. Mas não acabou, porque o que é de Deus não se acaba. Eles conseguiram vencer toda a perseguição. Ivanka, que na época tinha 14 anos, ela deixou de ter as aparições diárias no dia 7 de maio de 85. Mas desde o dia 24 de junho de 81 até 7 de maio de 85, ela via Nossa Senhora todo dia. E ela passou a ter as aparições anual. Ela recebeu os 10 segredos de Nossa Senhora, deixou de ter as aparições diárias e passou a ter a aparição anual. Ela vê agora todo dia 25 de junho de cada ano.
Ela casou, tem 3 filhos, mora próxima a Medjugorje e ela tem uma missão, a missão de rezar pelas famílias. O Jacob, que na época tinha 10 anos, deixou de ter as aparições diárias no dia 12 de setembro de 98. Ele também recebeu os 10 segredos de Nossa Senhora. Hoje ele é casado, tem 3 filhos. E ele tem também aparições uma vez no ano, todo dia 25 de dezembro, no Natal. E ele tem a missão de rezar pelos doentes. Jacob, ele mora essas aparições de todo dia 25, né? E a Miriana, ela tinha na época 16 anos. Eu narrei aqui como ela contou, como aconteceu as aparições. Ela tinha 16 anos na época, ela deixou de ter as aparições diárias no dia 25 de dezembro de 82. Foi a primeira que deixou de ter as aparições diárias, mas também ela foi a primeira que recebeu os 10 segredos de Nossa Senhora. Ela é casada, tem 2 filhos. Eu falei para vocês que ela, a Miriana, era a principal vidente. Por que ela é a principal vidente? Porque Nossa Senhora falou que ela que vai anunciar para todo mundo 3 dias antes do que vai acontecer na humanidade, os 10 eventos, os 10 segredos. Pediu para que ela escolhesse um sacerdote para entrar em retiro 7 dias antes, se eu não me engano, do acontecimento. E, faltando 3 dias, ela ia dizer para o sacerdote o que era que ia acontecer e ele ia revelar para a humanidade o acontecimento 3 dias antes de acontecer. A Maria tinha 16 anos na época e ela continua tendo as aparições diárias, né? Então, 3 deixaram de ter as aparições diárias e 3 ainda têm as aparições diárias. Os 3 que deixaram de ter as aparições diárias são os 3 que já receberam os 10 segredos. E os outros 3 que ainda têm aparições diárias são os 3 que só receberam 9 segredos e falta o 10º segredo. Pelo que eu sei é que segredo é segredo, mas que o 8º, o 9º e o 10º iam ser os piores acontecimentos que ia acontecer na humanidade, porque as aparições e as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje é pedindo conversão, mudança de vida, jejum, penitência. É o Jonas em Nínive, pedindo conversão. Conversão, convertei-vos, né? Então, Miriana tinha 16 anos, continua tendo as aparições, tem os 9 segredos e ela tem a missão de rezar por todas as almas que padecem no purgatório. A Miriana, que eu falei anteriormente, a sua missão é de rezar pelos doentes, né? Eu falei. Então, o Ivan, ele tinha 16 anos, continua tendo as aparições, só tem os 9 segredos. Ele reza pelos jovens e os sacerdotes. Ele mora nos Estados Unidos, casou com uma americana, tem 3 filhos. E a Vixka tinha 16 anos, continua tendo as aparições de Nossa Senhora. Relatou que ela recebeu de Nossa Senhora um relato de toda a sua vida. Ela escreveu à mão em 3 cadernos e quando Nossa Senhora autorizar, ela vai publicar um livro contando a história de vida de Nossa Senhora. Tem os 9 segredos. Ela é casada, tem 2 filhos e mora próxima a Medjugorje. A Maria, que eu falei, mora na Itália. Então, o 3º segredo só foi dito o seguinte, que vai ser um sinal, porque eles pediram que Nossa Senhora desse um sinal para que as pessoas, para os que não creem, acreditar. Nossa Senhora, como lá em Fátima, né?
os 3 pastorinhos pediram um sinal e na última aparição teve o milagre do sol. Em Medjugorje, muitos ainda não acreditam porque não viu o sinal, mas Nossa Senhora disse que não espere se converter só quando vê o sinal, porque quando o sinal aparecer já vai ser demasiado tarde para muitos. Nossa Senhora disse que a conversão tem que ser agora, antes de começar o desenrolar dos 10 segredos, porque vai ser um atrás do outro em sequência. O terceiro segredo só foi dito que vai ser um sinal que vai aparecer na colina. Os 6 videntes já viram esse sinal em visão. Vai ser palpável, pode ser fotografado, televisionado. E vai ser indestrutível e vai ficar até o fim do mundo lá, esse sinal. E eles disseram que é uma coisa muito linda e vão ver que não foi obra humana, foi divina. Nossa Senhora disse o seguinte a respeito do sinal. No dia 24 de junho de 83, ela prometeu que o terceiro evento, o terceiro segredo é esse sinal que vai aparecer. Queridos filhos, o sinal virá, mas não devem preocupar-se. A única coisa que gostaria de dizer é: convertam-se. Dai-nos a conhecer o quanto antes a todos os meus filhos, para salvá-los. Nenhuma dor, nenhum sofrimento me é demais. Pedirei ao meu filho que não castigue o mundo, mas suplicar-lhes: convertam-se. Vocês não podem imaginar o que acontecerá, nem o que o Pai Eterno enviará à terra. Por isso, convertam-se, renunciem a tudo, façam penitência. Falem do meu reconhecimento a todos os meus filhos que rezam e jejuam. Levo tudo para o meu devido filho. Todas as pessoas que rezam a Nossa Senhora, jejuam e faz penitência, ela leva todas as orações, todas as penitências, todos os jejuns daqueles que acreditam nas suas mensagens, que vivem essas mensagens, ela leva tudo para Jesus, ela está dizendo: levo tudo para o meu filho, para obter um abrandamento, não uma anulação, mas um abrandamento da sua justiça contra os pecados da humanidade. Então, a justiça de Deus para esse mundo pecaminoso que está hoje vai vir. E as orações, os jejuns, a penitência é para abrandar. Agradeço às pessoas que aceitam e rezam e perseveram. Ajude-me a converter o mundo. Preciso da ajuda de vocês. Então é necessário que você procure conhecer Medjugorje, procure conhecer as aparições, as mensagens e ajude a Nossa Senhora a converter o mundo, para que diminua o que vem por aí. Então, queria falar para vocês o seguinte, que em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. Amós, capítulo 3, versículo 7. Porque o Senhor Javé nada faz sem revelar seu segredo aos profetas, seus servos. E em 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não desprezeis as profecias, examinai tudo, abraçai o que é bom, guardai-vos de toda a espécie de mal. Então, isso serve de alerta. Vamos nos converter, mudar de vida, rezar, jejuar, fazer penitência e fazer o que a mensageira de Deus no tempo de hoje, Nossa Senhora, Nossa Mãe, vem nos dizer e nos pedir. Ficai alertas, porque 40 anos, esse número 40 na Bíblia quer dizer muita coisa. Você que sabe da palavra de Deus sabe disso. Então, agora, neste ano, está fazendo 40 anos de aparição. Vamos nos preparar para o que vem por aí
porque tudo acontecerá agora na nossa geração com os videntes em vida. Próximo vídeo falamos mais. Obrigado, que Jesus vos abençoe, nos proteja e nos guarde, que Nossa Senhora Rainha da Paz nos proteja, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Amém.